Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos no canal de estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Este trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Salmos. Como tem sido maravilhoso, edificante. A gente está estudando este conteúdo específico a cada semana. E hoje a lição de número 8 tem por título Sabedoria para uma Vida Justa. O que é sabedoria? No entendimento comum, sabedoria hoje geralmente se refere a quem possui competência ou conhecimento em uma área específica. Mas, segundo a Bíblia, o que é sabedoria? É o conhecimento prático e o discernimento para viver a cada dia segundo os preceitos de Cristo. E o verso para memorizar está no livro de Salmo 90, verso 12. Diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O Salmo, ele destaca aqui que nós temos uma vida limitada. Ensina-nos a contar os nossos dias. O pecado limitou a nossa existência com a morte. Mas Cristo Jesus, ele nos concede vida eterna. E o objetivo da lição da semana é compreender e aplicar essa sabedoria bíblica em nossa vida. A palavra de Deus apresenta instruções para uma vida justa. No entanto, a vida do justo não é isenta de tentações. E a Bíblia, durante essa semana, nós estudamos aqui na lição, alguns conselhos práticos sobre como adquirir sabedoria para uma vida justa. E a lição de domingo tem como título, Guardo a tua palavra no meu coração. Me lembro muito bem desse texto quando a gente se refere à história de José. Como eu poderia pecar contra o meu Deus? E aí, para não pecar, o salmista aqui nos diz que nós precisamos guardar a palavra do nosso Deus em nosso coração. E Salmo 119, do versos 1 ao 16 e outros versículos do Salmo 119, faz uma pergunta para nós: como devemos guardar os mandamentos de Deus e que bênçãos advêm disso? Como é que nós devemos guardar os mandamentos de Deus? Salmos 119, verso 1 diz assim: Feliz os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. O verso 9 diz: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Então, como devemos guardar os mandamentos de Deus? Andando na lei do Senhor. E este andar na lei do Senhor requer uma constância. Nós precisamos compreender que a nossa caminhada com Deus, ela deve ser contínua. Nós não podemos tirar férias dessa caminhada. Podemos nos cansar por conta dos problemas, das adversidades, das tentações, mas é uma caminhada constante, de fé em fé. E nós precisamos andar na lei do Senhor, nós precisamos aqui buscar nosso Deus de todo o coração, é o que o Salmo diz, e vivermos um relacionamento com Deus, porque este relacionamento com Deus vai resultar em sabedoria, liberdade e paz. O verso 165 diz assim: Grande paz tem os que amam a tua lei. Por mais que enfrentemos tempestades, em Deus, quem anda com Deus tem paz. Porque a nossa paz não depende das circunstâncias, a nossa paz depende de Deus, que é o doador da paz, o príncipe da paz. E guardar os mandamentos de Deus não tem nada a ver com observância legalista das regras divinas. Sabe por quê? Porque é somente nós levarmos o nosso pensamento para quando Deus tirou os israelitas do Egito. Eles ali estavam num estado de escravidão. Deus tirou seu povo, libertou. Deus primeiro resgatou o seu povo e depois lhe deu as instruções que foram as suas leis. Então nós precisamos compreender que guardar os mandamentos de Deus tem a ver com um coração liberto, tem a ver com um coração agradecido. Nada de imposição e nada de legalismo. Nós não guardamos a lei, nós não andamos na lei para
que através dessa nossa ação tenhamos a salvação. Não, fomos salvos por Cristo Jesus e em obediência, em amor, como resposta, nós guardamos a sua lei. Ou seja, nós praticamos no nosso viver diário a palavra do Senhor. A lição de segunda-feira ensina-nos a contar nossos dias. Outro conselho para que nós tenhamos sabedoria para uma vida justa é que nós precisamos contar os nossos dias e quem nos ensina é Deus. O Salmo 90:10 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A Bíblia, ela tem muitos versos que comparam a nossa existência como algo muito passageiro. É comparado com a neblina, como o pó da terra, como um sopro, como uma planta que murcha, que nasce, seca e murcha. Então, que dilema nós, como seres humanos, enfrentamos? A partir da leitura do Salmo 90, do Salmo 102 e do Salmo 103, apresenta um dilema que o ser humano passa. Qual é ele? É que a brevidade da vida humana, ela é real, tanto com as suas fragilidades decorrentes do pecado. Nós devemos, então, viver com sabedoria e tendo esta realidade, com esta realidade em nossa mente, nós devemos viver com sabedoria, isto é, andar em fé e obediência. E isto vai dar o que? Significado à nossa vida, à nossa existência, sabendo que a nossa vida pode subir a 80 anos e passando disso é canseira. E muitos que nem chegam a 50 anos, muitos que nem chegam a 10 anos, a 20 anos, muitos que nascem e imediatamente morrem. Diante desse dilema, como nós devemos compreender a nossa existência? Como algo que passa rapidamente, como algo que voa, como algo efêmero. E nós precisamos, diante dessa realidade, pedir a Deus que nos ensine a contar os nossos dias, para vivermos com sabedoria, ou seja, andando em obediência e fé, para que a nossa vida tenha significado. Viver com sabedoria significa viver com a consciência de que a vida é transitória e que o que leva à fé é a obediência. Com Jesus, nós temos a promessa de vida eterna. Por mais que nós tenhamos esta vida passageira aqui, por conta do pecado. Mas Cristo Jesus veio morrer na cruz para nos oferecer vida em abundância, ou seja, vida eterna. A lição de terça-feira, o teste divino. O que envolve o teste divino? Salmo 95, verso 7 diz assim: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como nos dias de Massá no deserto. Nós somos ovelhas de Deus. Deus é o nosso pastor. Ele é quem nos guia. Ele sabe os caminhos pelos quais nós devemos e podemos percorrer com segurança. E aqui nos diz que Ele, como é o nosso guia, Ele vai à nossa frente, nos conduzindo, falando conosco, e nós precisamos ouvir a sua voz. E se ouvirmos a sua voz, não endureçamos o nosso coração, o nosso entendimento, porque se nós endurecermos, nós estaremos andando em desobediência. E aí ele compara como foi nos dias lá de Meribá. Como assim? Ali no deserto, o povo de Israel tinha saído do Egito, e quando chegaram no monte lá em Refidim, acabou a água para o povo de Deus. E aí eles começaram a reclamar, a murmurar com Moisés: por que nos tiraste do Egito para nos matar de sede neste deserto? E começaram a clamar, não a clamar, mas a murmurar. E Deus mandou então Moisés bater na rocha para que desse água para o povo, e o povo bebeu. Então, nós precisamos entender, compreender que nós, nessa caminhada com o nosso pastor, ouvindo a sua voz, precisamos andar em obediência à palavra e muito mais, devemos andar em confiança junto com o nosso Pai. Porque murmurar é falta de fé, murmurar é falta de confiança em Deus. Ali foi um teste para Israel. E por sua desobediência e falta de confiança, o povo falhou no teste divino. Que testes Deus tem colocado nas nossas vidas
para aperfeiçoar o nosso caráter, para desenvolver uma fé e comunhão com Ele, e que nós estamos murmurando? Pense nisso. Não devemos repetir os erros das gerações passadas, mas devemos sim confiar. Quando falhamos, ainda quando falhamos, Deus nos socorre, porque Deus é misericordioso. A rejeição da instrução divina de andar em obediência e confiança vai resultar em crescente teimosia e endurecimento do coração. Deus é amor, Deus é justiça, mas muitos estão confundindo este amor, esta bondade, esta misericórdia de Deus e rejeitando as suas advertências, endurecendo o seu coração. Cada vez que nós murmuramos, cada vez que nós rejeitamos, nós estamos endurecendo o nosso coração, a voz do Espírito Santo de Deus. Por quantos testes nós temos passado? Estamos sendo aprovados ou reprovados? A desobediência não só endurece o coração e a consciência do culpado, mas tende também a corromper a fé dos outros. O murmúrio de uma pessoa atinge outra. Ali no deserto, alguns murmuravam e os outros entraram na mesma onda de murmuração. Ou seja, o pecado de um foi atingindo os outros. Lembram também de Lúcifer no céu? Quando ele era ainda um anjo, foi disseminando contenda entre os outros e contaminando a ponto de cair até essa parte dos anjos. Cuidemos para que não murmuremos e isso venha afetar a fé de outras pessoas. A lição de quarta-feira, o engano do caminho perverso, é outra orientação que Deus vem nos dando para que nós tenhamos sabedoria, para que vivamos uma vida justa. O Salmo 141 é uma oração do salmista. E pelo que o salmista está orando? Parece que o salmista teme a influência de pessoas perversas em sua vida e clama ao Senhor por vitória, clama ao Senhor por socorro e proteção. Olhar para Deus e depender dele nos permite resistir às tentações. Então Davi, naquele clamor, ele descreve o seu coração como a ameaça principal, pois ali acontece a verdadeira batalha. Porque, gente, nosso coração é terra enganosa. Às vezes nós pensamos que nós nos conhecemos, mas somente Deus nos conhece. E Davi estava clamando porque ele poderia ser afetado pelos perversos e orava a Deus para não cair em tentação. Como o caráter progressivo e astuto da tentação é visto? O Salmo 141:4 diz assim: falando de tentação: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Aqui o salmista, ele estava nos mostrando que a tentação, ela tem um caráter progressivo. Primeiro, ela se apresenta como algo atrativo e sedutor. O coração se inclina para o mal. Segunda, a outra ação é a prática das más ações. E terceiro passo, essas práticas se tornam desejáveis. A pessoa faz uma coisa errada e depois vai fazendo outra vez, porque foi fácil, foi confortável, ninguém viu, ninguém está reprimindo. E por isso Davi orava, porque ele sabia que a tentação tem um caráter astuto e progressivo. Qual é o objetivo da tentação? A lição nos diz que é impedir que o Filho de Deus ande no caminho do Senhor, fazendo-o andar com os ímpios. O objetivo da tentação é nos afastar de Deus e nos levar para o caminho dos ímpios. E uma pergunta que todos nós sabemos, que a Bíblia nos fala aqui nos Salmos, tem nos falado durante essas leituras e estudos semanais, que o fim dos ímpios é como a palha que voa, ou seja, o fim dos ímpios é a morte eterna. E qual é o objetivo de Satanás? Nos desviar do caminho do Senhor,
para nos fazer andar com os ímpios, para termos o mesmo fim dos ímpios, termos a morte eterna. Cuidemos e tenhamos cuidado com isso. Na sua oração, Davi ainda diz assim: pede para que Deus guarde os seus lábios, para que ele não fale e nem sequer cogite o mal. Uma oração apropriada para mim e para você. Que a gente ore a Deus para que Ele ponha guarda à nossa boca. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios, para que eu não entre também em tentação. A lição de quinta-feira, bênçãos da vida justa, são decorrentes de permanecer na presença de Deus. Os Salmos 1, 112, 128, que bênçãos são prometidas para aqueles que reverenciam o Senhor. Esses salmos nos diz que para aqueles que reverenciam o Senhor, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que andam com o Senhor, eles desfrutam de paz, prosperidade e vida eterna. Vida eterna aqui mesmo, porque o nosso coração está em Deus. O nosso coração está aquecido com as promessas da esperança de saúde, do novo mundo, da nova terra. Então, por mais que passemos por problemas aqui, passemos por dificuldades, nós desfrutamos de paz em meio às guerras. Nós desfrutamos de paz em meio às tempestades. E de prosperidade. Que prosperidade? Saúde, trabalho, harmonia, alegria. São prosperidade em nossas vidas. Amizades são prosperidades em nossas vidas. O Salmo 1 diz que o justo tem prazer na lei do Senhor, porque faz dela a sua meditação dia e noite. E ainda compara o justo como a árvore plantada junto ao ribeiro. Independente das estações, esta árvore produz fruto. As suas folhas sempre estão verdes, não murcham. O Salmo 112 diz que o justo terá prosperidade, segurança e descendentes. Essas bênçãos mostram que temer ao Senhor é aspirar a mais alta realização espiritual em nossa vida diária. Devemos aspirar esta alta realização de temer ao Senhor, para que desfrutemos de segurança, de paz, prosperidade, ainda que nessa terra, com o coração firmado na certeza da vida eterna com Jesus quando Ele voltar. Nós precisamos ter um relacionamento com o nosso Deus. O Salmo 128 se refere à prosperidade divina presente no lar de todo aquele que teme ao Senhor. Enquanto os justos recebem muitas bênçãos nessa vida, a plenitude do favor de Deus os guarda quando o reino de Deus for totalmente restaurado no fim dos tempos. A lição conclui falando que a sabedoria, na verdade, ela é adquirida através da dinâmica da vida do crente com Deus. Em meio às tentações e desafios, nós vivemos num mundo cercado de desafios e tentações. E a nossa sabedoria é alcançada nessa dinâmica de, por mais que estejamos no meio de tudo isso, nós estamos em relacionamento com Deus. Nós estamos firmados em Deus, nós estamos em oração, nós estamos em jejum, nós estamos em leitura e meditação da palavra de Deus. E para isso precisamos orar para que Deus nos ensine a contar os nossos dias. Nós vimos que os nossos dias vão tão rapidamente. Nós precisamos andar em fidelidade ao Senhor, a fim de que possamos ter um coração sábio. Andar em fidelidade ao Senhor. Que tipo de sabedoria nós vamos aplicar à nossa vida? A sabedoria segundo o mundo ou a sabedoria segundo Cristo? Que a sabedoria segundo Cristo é nós andarmos nos seus preceitos, na sua palavra. Como cristão, devemos considerar que a nossa vida é um sopro. O tempo passa rapidamente. Podemos estar aqui hoje e amanhã podemos não estar. De que lado nós queremos estar? De qual lado? De qual sabedoria? E que sabedoria queremos aplicar à nossa vida? A do mundo ou a sabedoria de Cristo? Considerando de que Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe e possamos refletir que a nossa vida precisa andar em obediência e em fé a cada dia, junto com o nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe.